Olá, meus queridos amigos, tudo bom? Vou tratar aqui de uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram muitas vezes, né? Muita gente pedia durante a campanha para prefeito de São Paulo, para falar, faz um vídeo sobre a campanha do Arthur, queremos saber e tal. E muita gente queria uma coisa um pouco mais abrangente. Eu vou falar aqui pra vocês o que eu acho de Arthur Duval. E antes que você fale, é seu amigo, é seu brother, joga junto, você vai falar aí com... Não! Eu vou falar o que Arthur representa e eu vou falar um pouco, não só da pessoa dele, mas dos desafios que o Arthur tem para não só construir algo que ele pretende, né, que assim, ele está se transformando numa liderança política importante, mas também para o que ele representa e o que ele pode inspirar as pessoas, e quais são os desafios, os medos e como isso pode andar. Eis aqui minha análise sobre um amigo e vamos ver se vai dar certo. Roda VT. Lembrando, galera, por favor, quer ajudar o MBL? www.mbl.org.br/contribua. E outra coisa que eu sempre falo, quer conhecer a nossa história? Tá conhecendo o MBL agora? Pô, que interessante esses caras, tal. Leia o livro! Vai lá na nossa loja, loja.mbl.org.br e procura o livro. Lá vem autografado o nosso, na Black Friday tá por R$19 aí nas lojas, mas com o nosso vem autografado, você ainda ajuda a MBL a ficar de pé, então conto com você. Vamos à vaca fria, qual é a vaca fria, tá? Vamos ao que eu proponho aqui no tema, que é analisar a figura de Arthur Duval. Pois bem, eu sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, fundei ele junto com o Kim, o Holiday entrou um pouco depois e eles dois participaram do processo de impeachment comigo, né? Então, quando eu falo de figuras públicas, eu incluo agora o Rubinho, eleito vereador, já tá um cara famosão. São caras que a gente participou de um tipo de aventura que envolvia surgir, né? O que isso quer dizer surgir? Nós não éramos ninguém e começamos a criar as coisas e nós como instituição crescemos, nos espalhamos pelo Brasil, fizemos atos grandes, demos horrores de entrevistas e tal, e a gente tinha que descobrir tudo ali na hora, né? Então dá pra falar que assim, os MBLers, a turma da primeira geração, né, eles tiveram uma espécie de criação e desenvolveram uma série de técnicas, vícios por vezes, por conta daquele processo traumático ali de 2015, especialmente 2015. Final de 2015, começo de 2016, a gente já tava, fera, já sabia o que fazer, já tava articulando em Brasília. O Arthur é um cara que surgiu depois, ele apareceu depois, fez o seu primeiro Mamãe Falei ali numa manifestação do Lula já em 2016, quando o Lula tava tentando ser nomeado pra Casa Civil, e ali a gente conheceu e falou, pô, esse cara é bom, esse cara tem um tipo de proposta legal e ele tem um sangue frio incrível. Tivemos algumas conversas com o cara e em 2016 o Arthur começou a fazer os vídeos dele com maior regularidade e eu me tornei amigo dele, né? A gente fez uma viagem pro Rio de Janeiro, eu e ele, para um evento lá na Olimpíada, né? E aí eu troquei muita ideia e o santo bateu. E por que bateu? Porque o Arthur, ele era mais ou menos, ele é um pouco mais novo do que eu, era mais ou menos da minha geração, a gente tinha coisas em comum a mais do que eu, por exemplo, ia ter com o Kim gostava mais de games e anime e eu não jogava videogame nenhum, né? O que é o lance central do Arthur, tá? O Arthur é um cara inconformado, curioso, ele tem uma curiosidade muito grande e com uma vontade de deixar uma marca no mundo muito grande, tá? Isso são características, a gente já faz aquela análise junguiana da coisa, a característica do herói, né? Uma das coisas que o herói quer fazer é deixar a marca dele no mundo, é fazer façanhas, né, muito grandes, mas é um tipo de herói diferente. Por exemplo, eu coloco o Arthur quase como um rebelde. Ele sempre gostou de trabalhar sozinho, nunca gostou de ter muitas regras em cima dele, então ele sempre foi um cara meio rebelado. Tanto que quando ele fala, por que eu me tornei isso aqui, por que eu gravei meus primeiros vídeos no YouTube, por que eu montei meu canal, é porque eu não queria pagar imposto, eu tava puto com o FGTS, né? O coração do Arthur é um coração de um cara rebelde, que ao longo do ano 2016, 2017, 2018, aí ele começa a sair do rebelde e se tornar essa figura do herói, que o herói ele usa essa energia para lutar pelos outros também, né? Ele começa a enfrentar, e isso fez parte muito da eleição dele para deputado federal, quando a inconformidade dele não é mais porque ele se ferrava, e sim porque, por exemplo, os políticos com os privilégios deles estavam roubando os outros. O famoso tá ofendidinho se tornou um símbolo do Arthur, lutando não mais só pela rebeldia, pelo ódio que ele tinha do sistema, mas pelo todo, né? A conversão do Arthur do rebelde no herói aconteceu muito ali, ele já deputado no ofendidinho. E esse cara, quando ele fez isso, né, o Arthur começou a se tornar apto a concorrer para coisas do executivo, tá? Começo aqui essa minha leitura que eu acho que vocês têm que entender sobre o Arthur.
Quando ele descobre que a responsabilidade dele é uma responsabilidade com os outros, com o todo, ele começa a encarar os outros e a realidade dele com outro olhar. Ele está passando por uma transformação, por uma metamorfose, e isso foi o que permitiu que ele fosse um candidato a prefeito competitivo. Eu volto a repetir sempre. A campanha do Arthur em redes sociais foi maior que a do Boulos no primeiro turno. Foi maior que a do Guilherme Boulos. 2, com a imprensa sabotando. E 3, com os institutos de pesquisa deliberadamente jogando ele para baixo. O Datafolha colocou ele com 4% às vésperas da eleição, ele teve 10%. Tiraram o voto útil, aquele voto que a pessoa vota não, o cara tá crescendo, o homem disparou. Tiraram isso, não deixaram. Foi um voto fiel, que se as pesquisas estivessem dando ele com 8, 9, mostrando a realidade ali, a véspera, as pessoas, opa, ele tem chance, vamos. Enquanto isso, obviamente, sempre jogando bolos para cima. Não vou reclamar aqui. O ponto é, ali, no processo eleitoral, ele adquiriu outra característica além do herói, que foi o cara que inova, né? Quando ele trouxe essa discussão do plano diretor, ele mudou todo o debate ali. Teve um grande desempenho, a gente viu os números que ele teve, né? A gente elegeu 3 vereadores em São Paulo capital, teve outros líderes do MBL no estado de São Paulo, em especial, que ganharam e tiveram um desempenho muito bom. Mas ali, a imprensa que ignorava e os agentes políticos que ignoravam tiveram que aceitar. O Arthur é um agente político em ascensão, tá? Então, o que eu acho dele? Prestem atenção. Uma coisa incrível de acompanhar a aventura do Arthur, e assim, as pessoas que são muito fãs do Arthur especificamente, é que elas estão assistindo a evolução dele enquanto ser humano, tá? O Arthur, ele tá evoluindo enquanto ser humano, e ele tá se preparando para os desafios que ele vai ter, e aí ele muda, e melhora, e progride, não como uma mudança casuística, mas como uma mudança de alguém que realmente tá se preparando e se adaptando para esses novos desafios. Que é uma coisa que ele é muito chato. O Arthur é um cara muito metódico, ele gosta de malhar, ele tem o horário dele para malhar, o horário dele para comer. Ele é metódico em todas as coisas que ele faz. E ele entende que ele tem que ter esses processos evolutivos. Então, essa geração que votou no Arthur, ela vai viver com o Arthur a evolução dele numa liderança maior para desafios cada vez maiores. Que é uma coisa muito diferente do que as gerações anteriores viveram, por exemplo, com políticos que já estavam meio que prontos e se vendiam quase como um produto dado ali. As redes sociais com o Arthur permitem que as pessoas vivam essa aventura. E não só com ele. Isso acontece com o Kim, com o Holliday e com tantos outros que se elegeram através das redes sociais e que tiveram suas vidas expostas no processo. E muitos, olha isso que interessante, caíram já, né? Muitos que são os traidores, aqueles políticos que se elegeram puxados pelo Bolsonaro e tal, eles foram perdendo sua função porque as pessoas perceberam que não havia um processo de mudança evolutiva, uma mudança honesta. E sim, eram malandros, né? E esses caras vão caindo pelas tabelas. Então, por exemplo, o Arthur já deu algumas entrevistas, já deu sinais de que ele vai concorrer para governador no estado de São Paulo. Esse é um passo, né, onde as pessoas que participaram da eleição dele para prefeito, e as pessoas que conhecem a carreira dele, vão ver os desafios dele, se ele consegue fazer essa transformação em alguém capaz de governar o estado de São Paulo. Conhecendo o quanto ele estudou para prefeito, o preparo que ele teve, e conhecendo toda a experiência que ele teve ao longo da eleição para prefeito de São Paulo, eu sei que o Arthur, ele vai estar apto, ele vai ter tempo dessa vez para construir isso. E eu acho incrível, eu acho muito bonito para nossa geração que a gente tenha chance de assistir e ser parte disso, tá? Porque algumas experiências políticas começaram até legal com isso, por exemplo, o PT começou dessa maneira, as pessoas acompanharam a trajetória deles e depois eles traíram as pessoas por diversas razões, e até porque eles defendiam ideias essencialmente ruins. Se olhar no papel ali que o PT defendia no começo, era lixo, né? Mas o que eles apresentavam para as pessoas enquanto a experiência tal, foi uma coisa que trouxe gente ao redor deles, as pessoas acreditaram naquele sonho. As pessoas poderem participar disso com o Arthur, com o Kim, com o Fernando, com o Rubinho, com alguns outros que estão por aí, que tem bons mandatos. O Reni, por exemplo, tem um mandato muito bom. O Vinícius Poit tem um mandato bem legal. As pessoas participarem desse processo com esses agentes e acompanhar a sua evolução, é aí que a gente realmente começa a construir uma força política coerente de futuro. E o Arthur, por ter se tornado o grande nome dessa geração nessas eleições, ele tem, obviamente, uma missão muito grande para si, que eu acho que ele vai ser capaz de conduzir. E aí, enfim, como amigo, como parça, eu vou estar junto para ajudar. Mas ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele será uma espécie de locomotiva para toda uma nova geração de políticos
que estão ascendendo por aí, que defendem as ideias que nós defendemos, que vai confrontar a imprensa, que vai confrontar os traidores, os mentirosos, os farsantes, vai se manter coerente e que vai conseguir, talvez, que acho que essa seria a beleza da coisa, trazer para nossa geração algo que as gerações anteriores não tiveram. Pessoas que não venderam seus ideais em troca de dinheiro e cargo vagabundo, tá? Então esse é o grande desafio dele e eis a minha análise sobre meu amigo Arthur Duval. Beijos e abraços para todos vocês. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.